Charles Ledbetter, o que há além da morte? A natureza da prova, crença e descrença. Quando alguém ouve pela primeira vez a exposição teosófica sobre o além da morte, frequentemente se sente atraído por ela, mas ao mesmo tempo se mostra logo surpreso ante a firmeza e precisão de suas afirmações. Naturalmente pergunta aos teósofos que provas obtiveram para estar tão solidamente convencido de tais verdades e como lhe seria possível chegar a uma convicção similar. Estou sempre pronto para atender e auxiliar da melhor maneira alguém que me procure com esse espírito, mas confesso ser pouco o meu interesse pelos céticos, agressivos e blasonadores. Quando alguém parece supor estar me fazendo um favor em crer-me e me diz, convenci-me disto ou daquilo, sinto-me mais inclinado a responder-lhe: meu caro, o que preciso convencê-lo? Por que preciso convencê-lo? Pergunta. Nada tenho com sua crença ou descrença, digo o que conheço como fatos. Centenas de outras pessoas de épocas e lugares diferentes viram fatos semelhantes, creia ou não, segundo lhe convenha. Que diferença pode a sua fé ou incredulidade introduzir-me a mim e aos outros? Ou aos fatos? Pergunta. Se há qualquer diferença, concerne unicamente a você, e por isso é que um assunto seu e não meu. Mas que honestamente anseia, creia e busque uma base definitiva para sua crença, nós, teósofos, lhe damos a mais cordial acolhida, e é a esse que me dirijo neste capítulo. Que isso seja mais útil iniciá-lo, expondo fielmente como cheguei a essa convicção, pois me parece que a experiência de um investigador que procurou a verdade com certa medida de êxito em determinadas linhas dificilmente pode deixar ser algo interessante e útil aos demais que estão estudando em linhas similares. Uma experiência pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar de teosofia, eu era um sacerdote anglicano e talvez ainda fosse hoje, se não houvesse refletido em certas coisas de que não devem cogitar os que querem manter-se na ortodoxia. Entre os meus deveres paroquiais estava o de preparar jovens para receber o sacramento da confirmação, mas frequentemente meus paroquianos me assaltavam com perguntas e me confessavam dúvidas suscitadas pela leitura das obras de Tomás Paine ou Bradlaugh. Sempre conseguiu responder a umas e solucionar outras, mas satisfazia aos outros e não a mim, pois ao refletir nos lugares comuns de que me valia na argumentação, não deixava de notar que discrepância de outros pontos igualmente ortodoxos. Compreendia que se alguém me solicitasse a citação de qualquer fato histórico comum comprovando o relato evangélico, eu deveria rejeitá-lo imediatamente como de todo insuficiente, mas como toda a teoria da salvação se baseia na alegada história evangélica, sua incerteza me parecia matéria digna de estudos, pois me despertava um intranquilizador sentimento de que não era verdadeiro o que eu ensinava. Por esta época tive o privilégio de ouvir algumas das eloquentes conferências proferidas pela doutora Anne Besant, então livre pensadora, e essas conferências me desvendaram outras dificuldades para as quais eu não via solução. A única coisa a fazer era, evidentemente, aprofundar mais o estudo do assunto e verificar o que sobre esses pontos haviam dito os sábios da igreja. O resultado foi desalentador, pois não havia dito praticamente nada de qualquer utilidade para o pesquisador. Havia muito de vigorosas afirmações, de denúncias contra os que ousavam duvidar, mas absolutamente nada que pudesse ser aceito como prova ou argumento válido. Nada se disse que resolvesse as dificuldades e quando alguém mais curioso revelava faculdade crítica, logo deparava que todo o sistema submetido à sua aceitação pela ortodoxia é desrazoável e inconsistente, não resistindo sua argumentação à menor análise. Então o investigador sincero duvida terrivelmente dos ensinamentos religiosos que lhe alimentaram a infância e sente como se lhe arrancasse as raízes de suas convicções, deixando-os a mais dolorosa incredulidade. Quanto a mim, não me senti na má posição de muitos outros quando isso me ocorreu, pois eu havia anteriormente investigado o espiritismo e por isso sabia que algumas coisas eram verdadeiras. Contudo, a serena e segura luz do raciocínio, o dogma da criação, da insensata cólera do Criador e da suposta necessidade de aplacar sua ira pela extraordinária meditação
mediação de um Redentor, tudo isso me parecia estranho e ilógico, porém incompatível com a santidade preconizada pela tíbia luz da tradição religiosa. De sorte que este emaranhado de fragmentos de uma fé esquecida me deixava completamente satisfeito, como ocorreram com tantos outros. Como recebi a luz? Então, casualmente, segundo parece, embora creia que nada há de casual, caiu em minhas mãos a obra de A.P. Sinnett, intitulada O Mundo Oculto, e nela encontrei os toques desta admirável filosofia, que logo me prendeu a atenção e me despertou profundo interesse. O outro livro, Budismo Esotérico, dava explicações mais amplas, e quando terminei de lê-lo, encontrei pontos completamente novos para mim. Até então, apenas conhecera de um lado uma parte do sistema materialista, que atribuía tudo ao acaso cego, e do outro a doutrina ortodoxa, segundo a qual, por desígnio de Deus, os homens são felizes ou miseráveis, cultos ou selvagens, honrados ou criminosos. As duas teorias eram extremamente deficientes, pois nenhuma nem outra me pareceu razoáveis, e ambas deixavam de explicar os fatos de maneira satisfatória. O teórico desígnio divino foi logo refutado pelo coronel Igerson e outros autores, e não preciso acrescentar as múltiplas objeções citadas contra ela. A teoria materialista foi refutada pelos vários fenômenos presenciados por mim, que arrebatem com toda a evidência. Nos livros acima citados, descobri uma terceira teoria, que certamente tinha imensas vantagens, pois além de esclarecer as dificuldades que as demais deixavam insolúveis, ajustava-se racionalmente às condições e circunstâncias que observamos ao nosso redor. Ademais, em coincidência com a orientação geral do pensamento científico, expunha um plano racional da evolução passada, presente e futura da humanidade. Pela primeira vez, encontrei neste livro uma filosofia lógica que conciliava a onipotência e o amor infinito de Deus com o livre-arbítrio do homem. Aderi imediatamente a essa teoria, por me parecer a mais clara e a melhor das três. Comecei a estudá-la. Fui ver o senhor Sinnett, que me acolheu com grande cortesia e um interesse afetuoso que lhe eram habituais, e por seu intermédio ingressei na Sociedade Teosófica. Nesta ocasião, a literatura teosófica era muito escassa, pois além das obras acima citadas, contávamos apenas com E sem o véu e a senda da perfeição, sem dispor dos manuais cujas explicações pormenorizadas tanto facilitam agora os estudos teosóficos. Perguntando como tinha chegado a estes conhecimentos ao Ocidente, responderam que a senhora Blavatsky os recebera de alguns insígnios instrutores orientais. Notei depois que a filosofia hindu estava muito mais adiantada de tudo quanto conhecíamos no Ocidente, inclusive mesmo os ensinamentos ortodoxos de então. Estes últimos já não se avantajavam as verdadeiras e primitivas doutrinas do cristianismo, tal qual as expunha as obras mais ilustres dos mais ilustres doutores gnósticos, cujas ideias são hoje rejeitadas pela ignorante maioria da igreja pós-apocalíptica, e se compensá-las com nada que satisfaça o pensamento humano. Toda religião deve ser capaz de satisfazer igualmente as necessidades tanto dos ignorantes como dos cultos. Toda religião sempre teve uma ordem de ensinamentos éticos para os que não vão mais além, mas também sempre esteve disposta a completá-los metafisicamente para os capazes de sondar o coração das coisas. Em seus primórdios, o cristianismo não diferiu das demais religiões neste ponto, pois teve os mesmos ensinamentos secretos que só comunicava aos capazes de recebê-lo, embora nos tempos presentes de adulteração e decadência haja a igreja perdido muito de seu caráter originário. Mas, conquanto seja este um assunto sobre modo fascinante, não devo afastar-me do meu tema. Já tratei dele em meus livros, O Credo Cristão, A Ciência dos Sacramentos e o Lado Oculto das Festividades Cristãs. A doutora Best o abordou mais habilmente em suas obras, Cristianismo Esotérico, As Sete Grandes Religiões e o Cristianismo Teosófico. A doutora C. Hinarajadasa também o desenvolveu em A Lei de Cristo, uma possibilidade de progresso. A doutora Blavatsky nos ensinou que sempre existiu um grupo de homens conhecedores das verdades capitais da natureza e capazes, portanto, de ensinar os demais. Também nos disse que, não obstante, estas verdades parecem novas, eram tão velhas como o mundo. Haverá nestas verdades algo mais que pudéssemos aprender? Perguntou. Talvez porque os mestres da sabedoria têm discípulos em cujo número poderíamos algum dia contar todos os que dedicam sua vida ao serviço da humanidade. Relativamente a esse assunto, nada nos disse Blavatsky, porque os mestres o mantêm em reserva. Porém, desde alguns
homens já foram aceitos como discípulos. Cabe a outros a esperança de sê-lo também, com o fim de se preparar para uma evolução mais elevada. Compreendi que um homem vulgar dificilmente poderia pretender tamanha honra nesta encarnação, mas apliquei-me com ardor ao estudo. Desejo de trabalhar em prol de uma causa que não me parecia mais digna do que todas as que eu conhecera. Então renunciei minha posição na igreja anglicana e fui para a Índia com a senhora Blavatsky, para pôr-me ali a serviço da Sociedade Teosófica. Eu esperava esta oportunidade para trabalhar em favor de uma causa, sem esperança de maior adiantamento nesta vida, mas tive o privilégio de encontrar na Índia alguns insígnios instrutores, e deles e seus discípulos aprendi muitíssimo, mais do que sabia, e ampliei os ensinamentos teosóficos. Então recebi sugestão de como deveria proceder para elevar minha consciência aos planos superiores, embora sem esperar que isto me sucedesse, porque sempre supus que fosse preciso nascer com aptidões especiais para tanto. Ensinaram-me, porém, que essas aptidões estavam latentes em todo o ser humano e que seria possível desenvolvê-las a quem se atirasse a essa tarefa com bastante energia. Acatei as sugestões e pus-me à obra, e com o decorrer do tempo comprovei a verdade de que era possível desenvolver a visão astral e mental, com cujo auxílio se corroboraram os princípios e ensinamentos teosóficos. Todos os que quiseram trabalhar como eu trabalhei poderão saber como eu soube que os planos hiperfísicos da natureza são fatos reais e convencer-me das verdades dos ensinamentos relativos ao além da morte. Então verão e encontrarão os chamados mortos em seus planos correspondentes e compreenderão que é preferível subir até o nível deles em vez de os atrair novamente para junto de si mediante a materialização. Poderão confirmar os fatos referentes à pluralidade das existências, porque aprenderão a ler em suas vidas passadas como no livro aberto. Serão capazes de comprovar por si mesmos e sem sombra de dúvida a ação das potentes leis da evolução da justiça divina. Tudo isso sem por observação pessoal, de modo igual pode ser conhecido por quem quer que se decida a seguir a senda. Isso não significa que possa encontrá-lo facilmente ou percorrê-la rapidamente, porém íntimo que muito pode conseguir quem queira segui-la. Porém afirmo, mais adiante explicarei como se deve fazer o primeiro esforço. Será alucinação? Pergunta. Pode-se objetar que eu estivesse alucinado quando acreditei em todas essas coisas. Naturalmente que em hipótese alguma se pode afirmar estar eu alucinado ao escrever essas páginas, que meus leitores também estão sob a influência da mesma alucinação ao me acreditarem, pois não faltam filósofos para os quais tudo é alucinação, até nossas próprias pessoas. Mas se realmente existimos, eu escrevo e meus leitores leem. Também é certo que eu vi o que por haver visto conheço. Vi estas coisas, não uma, mas centenas de vezes. Eu estou vendo continuamente as minhas experiências cotidianas. Para alguns de nós, os demais planos da natureza não são tão familiares, de tão indubitável certeza, como é a visão de um homem na rua da povoação onde ele reside. Se a teosofia é uma ilusão, devemos reconhecer que dela compartilharam homens de mente tão poderosos como Buda, Sankaracharya e Pitágoras, aos quais fora ridículo ter por alucinados. Pelo que a mim me toca, estou plenamente seguro neste ponto. Embora admita que minha comprovação pessoal não é prova suficiente para os demais, no entanto é uma prova que deve ser tomada em conta como as outras. Há muitas que estão profundamente interessadas no estudo da teosofia. Não pode ir à Índia, porém, embora lá fossem, talvez passasse toda a vida naquele país sem encontrar as mesmas provas que me convenceram. Portanto, é muito natural que peça outras que lhe sirvam, além da experiência pessoal e a qual me referi. Creio, no entanto, que a única prova direta é a experiência pessoal, embora existam outras não menos convincentes. Todas estas coisas podem ser conhecidas tão definitivamente como a maioria dos fatos científicos que aceitamos sem discussão. A este propósito, aconselharei aos estudantes a leitura do admirável folheto de Fullerton intitulado Provas da Teosofia, para que assimilem os argumentos incontrovertíveis com que ele demonstra a prova de uma proposição que deve estar em harmonia com a natureza, do que se propõe e que, portanto, a prova concludente dos ensinos teosóficos deve ser encontrada pela experiência da alma evoluída. Mas ainda que seja esse resultado final, resta ainda um grande número de provas demonstrativas, conforme passamos a expor. Provas deduzidas na ortodoxia. Os que, ignorantes da lei da congruência, persistem em pedir demonstrações matemáticas das teorias
e problemas psicológicos com provas tangíveis no plano físico, farão bem em considerar que também não possui prova alguma de suas herdadas convicções, nem são capazes de responder categoricamente às perguntas sobre estas questões. Onde estão as provas de suas crenças sobre a outra vida? Pergunta. Não aduzem nenhuma, nem mesmo pretendem que as haja, senão que simplesmente taxam de maliciosas as perguntas deste gênero, dizendo que são tentações do demônio. A ortodoxia condenou sempre a razão e empenhou-se a obrigar os homens a submeter-se aos dogmas, sem reconhecer como bom nenhum outro caminho, além do seu, porque se proclama infalível e não admite, por verdade, nada que ele não ensine. Não desejo nem de leve ferir os crentes sinceros, mas ninguém pode negar o que estou dizendo, pois é repetidamente confirmado pela história das igrejas cristãs. A teologia ortodoxa se apoia no livro, evidentemente contraditório e inexato, como o sabem os eruditos, pois só parece que seus mantenedores tenham tomado por lema a famosa frase de um deles: creio ainda que seja impossível. Isto é, creio porque é impossível. Tal livro afirma muitas coisas que ignoradas e outras que não é possível saber, e mesmo que fosse, não tem manifesta importância para nenhum ser humano. Das questões realmente importantes que vitalmente nos afetam a todos, não nos oferece a mínima prova. Conforme eu disse em outro capítulo, nenhum sacerdote pode afirmar que tenha estado pessoalmente no céu ou no inferno, nem saberá por experiência própria que tais lugares existam, segundo os descreve, mas se limitaram a dizer: assim o ensina a igreja, ou assim está escrito na Bíblia. Atrevo-me a afirmar que isto não é prova suficiente de uma fé aqui, segundo eles, está subordinada à nossa salvação, que parece assunto demasiado importante para baseá-los em tão desagradável alicerce. Pelo menos na teosofia nada afirmamos sem comprovar por observação direta pessoal. Mas explica a teologia, razoavelmente, tudo o que acontece? Pergunta. Responde clara e logicamente às perguntas relacionadas com o problema da vida? Pergunta. Ao contrário, nem sequer tenta insinuar a resposta, pois apenas diz que é a vontade de Deus e que o homem deve submeter-se a ela sem ousar escrutá-la. Sem nenhum informe podemos obter além desse. Ficaremos numa condição horrível. A hipótese materialista nos satisfaz ainda menos, pois também não dá explicação alguma e cinge-se unicamente à obra do acaso. Mas ao menos afirma que devemos agir certamente, retamente, não com a esperança de prêmio, nem temor de castigo, e sim pelo bem da humanidade, o que é nobre e altruísta. Sem exigir fé cega de ninguém, a teosofia expõe a consideração de todos um sistema por si mesmo razoável da explicação de todos os fenômenos que observamos ao nosso redor. Não apenas se apoia nas tradições e ensinamentos de todas as épocas, como também no testemunho dos que definitivamente afirmam ter conhecimento próprio de certas coisas. Qual das três doutrinas aceitaremos? Pergunta. Evidentemente é mais razoável, ainda que seja como hipótese digna de estudo, na expectativa de que nossas observações a confirmem. Se procedermos assim, teremos a surpresa de ver que a confirmação aparece de todos os lados. Fatos suprafísicos. Há muitos casos comumente tidos por misteriosos, que os demais sistemas se veem obrigados a desconhecer ou a negar. Porém, a teosofia os explica racionalmente. Tais são os fenômenos espiritistas, as aparições, os desdobramentos, a ubiquidade, o mesmerismo e a telepatia. O sistema materialista não é capaz de explicar esses fenômenos e prefere negar sua existência, o que é tão cômodo quanto insensato. É possível que para alguns pareça tempo perdido e mal empregado examinar tais fatos. Porém, se não querem dar-se a este trabalho, também não têm o direito de dizer que os examinaram foram vítimas de enganos ou fraudes. Tal atitude se assemelha ao do avestruz, que ao ver sem perigo esconde a cabeça na areia, crente de que se ele não o vê, cessa o perigo, conforme foi observado por Seade em sua obra Verdadeiras Histórias de Fantasmas. Todo investigador sincero está convencido da verdade desses fenômenos. Embora cada qual exemplifique a seu modo. A teoria cristã fala muito pouco sobre esses fatos, pois algumas vezes os nega e outras os atribui a malefício do diabo, no qual descarrega tudo que não entende. Nos países onde o cristianismo já
Christian conta há muitos séculos de existência, todas as maravilhas da natureza são atribuídas invariavelmente à obra do demônio. Ao leito circular de um lago pré-histórico que existe em Hampshire, os camponeses o chamam poncheira do diabo. Também os camponeses ingleses chamam flechas do diabo, uma espécie de trepadeira. Ainda existe entre nós a ignorância medieval e nos nossos dias ainda se ouve repetir frequentemente um monte de diabo. Mas deveríamos ter provas, e onde estão as provas de que existe o demônio, no qual falam tão continuamente como se já o tivessem visto? Pergunta. Mas a ortodoxia não gosta de que lhe exijam provas. Por outro lado, se afirmarmos que a experiência pessoal é a única prova concludente dos fatos suprafísicos, também a ciência o admite como a única verdadeira em suas investigações. Tudo que o cremos relativamente aos fatos científicos se apoia em testemunho alheio, pois não os comprovamos pessoalmente. É forçoso que assim seja, uma vez que a brevidade da vida não permite ao homem dedicar-se a todas as especialidades científicas. Não nos é possível comprovar tudo por nós mesmos. Porém, aceitamos as deduções de que realizaram a experiência, sempre que estejam de acordo com os princípios fundamentais da evolução e em harmonia com os fatos já conhecidos. Tal é a atitude que nos cabe tomar em relação à teosofia. Como sistema filosófico, que fatos comprovam a veracidade dos ensinamentos teosóficos? Pergunta. Há diversos, mas para facilitar seu exame, convém dividir em dois grupos a doutrina teosófica e analisá-la separadamente. Consideremos primeiro em teosofia o que ela tem de filosófico, prescindindo de seu aspecto prático. Como filosofia, é evidente que devemos analisar a teosofia pelos processos adotados em relação aos demais sistemas filosóficos, pelo que não podemos esperar obter provas físicas sobre muitos pontos. Ninguém cogita de demonstrar a filosofia num quadro negro como a um problema matemático, senão que a aprecia e julga antes suas probabilidades inerentes e o grau em que ela lhe dá explicações lógicas e razoáveis de condições conhecidas. Ora, julgado por esses critérios, qualquer um que há de por certo reconhecer que a teosofia deixa muito longe os demais sistemas filosóficos contrários. Consideremos a sua apresentação no glorioso plano de evolução universal sob uma inexorável lei da justiça divina. A sua doutrina de que o chamamos a vida humana é tão só um dia de uma vida maior, e de que essa vida maior faz parte, por sua vez, de um todo coerente, em incessante marcha progressiva e ascendente em busca de seu desiderato. Certamente que essa concepção é muito mais vasta do que a de um acaso cego que nos reduz todos a nada, ou de um plano de salvação tão miseravelmente falho que lança 9/10 da raça humana à perdição eterna. Entre os que mais temem a psicologia ou de qualquer modo preferem não investigá-la, pode, no entanto, haver muitos estudiosos desejosos de aceitar e considerar um sistema filosófico desse tipo. Sem dúvida deve então fazê-lo, deixando o resto de nossas doutrinas para quando se desperte seu interesse por elas. É de se lembrar sempre que em teosofia não alimentamos nenhum credo que de algum modo obriga a qualquer estudante. A ninguém pedimos crer em nada, mas simplesmente lhe oferecemos um sistema para estudos, os quais ele pode certamente aceitar uma parte e deixar de lado outra, como sistema psicológico. Aos que aceitam, sem uma investigação especial, o nosso sistema psicológico, tal qual o filosófico, porque oferece a mais lúcida explanação dos fatos conhecidos e da diversidade de fenômenos que constantemente ocorrem. Mas também existem outros desejos de investigar por si mesmos os fatos expostos. Para fazê-lo, esses poderão abordar o assunto como eu fiz, isto é, examinando as provas diretas e procurando verificar por si mesmo o mais possível. Poderão assistir a sessões espiritistas, ou escrever ou entrevistar pessoas que saibam haver tido experiências extraordinárias relacionadas com o mundo invisível. Ou se não tem disposição nem tempo para isso, poderão enfronhar-se na literatura, hoje vasta e varia, sobre espiritualismo e fenômeno psíquico, e assim obter as provas de outros em segunda mão, precisamente como se faz com as demais ciências. Para estudar geografia, não é preciso percorrermos todos os países dos quais ouvimos falar, embora sem dúvida não seria
interessante fazê-lo. Porém, a maior parte de nós acredita no relato de exploradores e viajantes que os visitaram. Talvez não atentemos com que facilidade aceitamos por hábito testemunho alheio em matérias que então supomos conhecer, como por exemplo a rotação da Terra. A maior parte das pessoas cultas afirma com segurança que a Terra dá voltas ao redor do Sol, apesar de que as provas aparentemente demonstram o contrário, pois nos parece que a Terra está parada. E a frase terra firme é para nós sinônimo de estabilidade. O Sol e as estrelas parecem girar ao nosso redor, e a conclusão natural seria que efetivamente giram. Assim não sabemos se a Terra gira, apenas o cremos, e não a não ser que calhe havermos observado certas experiências. Existem as experiências do pêndulo de Foucault e do giroscópio. Quem as observou sabe que a Terra gira, pois essas duas experiências não admitem outra hipótese. Porém, nós outros simplesmente cremos. Assim, na vida cotidiana, muitas coisas que asseguramos conhecer quando somente cremos. A existência do plano astral está muito mais testemunhada do que a ilha de Spitzberg ou da raça dos pigmeus de Stanley, que Stanley encontrou na África Central. Recordemos que o explorador francês do Chaillot descreveu esta raça 25 anos antes de Stanley. E quanto se ridicularizou seu relato como um simples anedota de viajante. Contudo, era perfeitamente exato. Ninguém era obrigado a ir à África ver estes pigmeus, mas a não ser que o fizesse, não tinha o direito de desacreditar do Chaillot que ali estivera, ou por outra, só a eles interessava sua opinião pessoal, e nenhum direito lhe assistia para acusarem o explorador francês de falsidade. Se eles não deram nenhum passo para constatar a veracidade da afirmação, o mesmo se dá em relação à teosofia. Aos que se interessam por suas afirmações, não os incitamos a investigá-las, mas dissemos que não neguem sua veracidade sem inquiri-la, nem tampouco espere dessas afirmações um tipo de prova que não exige em relação a assuntos de estudos similares. Corroborações inesperadas. Quando menos esperamos, encontramos frequentemente corroborações e muitas afirmações expostas muitos anos antes por Blavatsky, e que naquela época pareciam ridículas e mesmo contrárias à ciência. O mesmo podemos dizer em relação às investigações posteriores. Serve de exemplo o caso dos planetas existentes além da órbita de Netuno, mencionados por Sinnett em sua obra O Crescimento da Alma, publicada em 1896, exceto os estudantes de ocultismo. Ninguém conhecia nem suspeitava então sequer da existência desses planetas. Até que mais tarde, em 15 de setembro de 1902, The Times noticiou que o professor Forbes assinalara a existência de dois grupos de cometas que indicavam a existência de dois planetas além de Netuno. Este é um pequeno exemplo, mas sugestivo análogo ao de muitos outros, tais como o da rotação de Vênus. No meu tempo da escola, se ensinava que Vênus tinha dias e noites semelhantes aos da Terra, porém investigações astronômicas posteriores parecem demonstrar que esse planeta tem uma face sempre voltada para o Sol, tal como a Lua em relação à Terra. Essa circunstância o tornaria praticamente inabitável a seres idênticos a nós, e portanto parecia contradizer nosso conhecimento de que ele é ocupado por seres de uma evolução mais adiantada. Há pouco tempo, porém, Sir Robert Ball, em recentíssima observação astronômica, confirmou a ideia primitiva de que o movimento de Vênus é análogo ao da Terra, o que mais uma vez comprovou a exatidão da teoria oculta, a teosofia e a ciência. A ciência vai indubitavelmente se aproximando das teorias teosóficas. Atentemos para o extrato seguinte de uma conferência proferida no fim do século passado pelo Sr. Oliver Ludd em Birmingham. Se o firmamento estivesse sempre nublado, nada de certo saberíamos sobre do Sol. Isto serve de norma para inferir que algo pode existir no universo, cuja existência conheceríamos se nossos sentidos fossem mais penetrantes e nada nos turvasse a visão. O que vemos e percebemos é provavelmente apenas uma fração mínima de que ainda resta ver e conhecer. Onde é possível a vida, ali a encontramos, porque não é então possível a vida em planetas de cuja habitabilidade não temos prova direta? Pergunta. Algumas pessoas creem que, segundo a ciência, não existem seres nem potestades superiores ao homem. Porém, os que estão verdadeiramente familiarizados com a ciência sabem que ela não nega esta possibilidade. Se um homem ignora algo, não tem o direito de afirmar ou negar.
Para a ciência atual é um mistério a origem da vida na Terra, porém nem sempre há de ser assim. A teoria da evolução não exclui nem nega a atividade divina, apenas a revela e confirma como do caos poderia ter surgido a ordem sem uma inteligência diretora? Pergunta. Com que relação ao método da atuação divina devemos inferir que Deus segue sempre o mesmo método, por agentes e processos gradativos, e jamais por casual intervenção pessoal direta, sem que as etapas evolutivas de ontem diferissem das de hoje. Dessa forma, estamos interessados em observar a ação divina, não apenas no seu passado, como também no seu presente, pois somos parte inteligente, valiosa e ativa do plano cósmico. Somos agentes do Criador. Poderemos aumentar essa nossa utilidade se prestarmos auxílio um ao outro. Enquanto nos acharmos nesse campo de treinamento, devemos compreender o privilégio da existência. No meio de tanto sofrimento, seria deplorável não sermos amáveis uns aos outros. Neste recente pronunciamento científico, vemos quanto de integridade harmônica, de integral harmonia existe com a doutrina teosófica. A fé não deve ser cega. No entanto, talvez pareça que afinal a maioria dos estudantes que não vejam psiquicamente haverá de ter nos ensinamentos teosóficos a fé que se requer nas doutrinas ortodoxas. Até certo ponto é assim, porém não há comparação entre uma fé e outra. Se algum estudante de teosofia crê no que ainda não viu, não crê às cegas, e sim apoiado na razão. Não se baseia apenas numa escritura, embora se precisarmos de escrituras temos para apoiar nosso conceito, e mais antigas que as dos judeus. Temos os Vedas e os Upanishads, trazidos até nós pela correnteza do tempo, procedentes de uma nação que se achava no pináculo da civilização, quando os judeus não passavam de uma tribo obscura e retardada. Mas estas escrituras não são o único fundamento da nossa fé, e sim o conhecimento e ensinos de grandes adeptos da atualidade, ou seja, de super-homens, no esplendor de seu poder e sabedoria, de instrutores pessoalmente bem conhecidos de muitos de nossos membros. Ao lado de tudo isso, temos as investigações diretas feitas por alguns de nossos membros europeus, todos confirmando todos os pontos do vasto sistema teosófico. Todavia, a razão desta forte convicção de teósofos não é o peso do testemunho, por mais autorizado que seja, mas é o fato de que o sistema é inerentemente racional e satisfatório. No campo dos estudos científicos, impera a melhor hipótese até que apareça outra que possa substituir mais vantajosamente, e nesse sentido consideramos insuperável o nosso sistema, que nós mostrem outro sistema melhor, mais racional, e logo aceitaremos. Porém grande é a nossa dúvida de que o haja, pois temos estudado muitas religiões e crenças e conhecemos a essência da maioria delas. Quanto mais refletimos e estudamos, mais diminui as dificuldades que se põem à sempre crescente corroboração dos ensinamentos teosóficos. Já são tantas as pessoas que estão desenvolvendo as faculdades psíquicas em maior ou menor extensão, que não seria difícil a maioria de nós conseguir por si mesmo corroborações complementares. Muitos de nós têm experimentado fenômenos extrafísicos ou conhecem amigos e parentes que passaram por experiências idênticas. A teosofia pode exemplificar todos esses fatos e situá-la em um lugar próprio da ordem geral da natureza. Haverá uma grande explicação melhor ou mais clara? Pergunta. Aos pesquisadores suficientemente interessados e dispostos, eu sugeriria que começasse por examinar a prova da existência de outros estados da matéria além da física e de outras forças além das presentemente reconhecidas pela ciência. Ele pode principiar pela telepatia e mesmerismo, por exemplo, e, como eu já disse, investigá-lo por meio de experiências pessoais ou pelo estudo da literatura sobre esse assunto. Se sente suficientemente adiantado em seus estudos, ele faria bem em passar logo a consideração da existência dos diferentes planos da natureza. Naturalmente, começará por coligir provas da existência de um mundo invisível ao nosso redor, o que equivalerá de fato a certificar-se pessoalmente da existência do plano astral. Posto que o mundo astral nos é normalmente invisível, é óbvio que ele terá de começar pelo exame das
ocasiões anormais, quando se lhe apresente um momento a fim de sondar, por assim dizer, as fronteiras entre os dois mundos. Isto conduzirá à consideração dos temas desenvolvidos nos capítulos anteriores e à pesquisa sobre as aparições e fenômenos espiritistas, ou pessoalmente, como disse eu, ou por meio daqueles que os observaram e descreveram. Mas tais pesquisas deverão ser imprescindivelmente secundadas por esforços simultâneos de uma auto-preparação, tal que, na época oportuna, não habilite a apreciar a vida astral normal e a estudar suas manifestações anormais. Consideremos este ponto no capítulo seguinte. O que há além da morte, Charles Leadbeater.